Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para a nossa aula número 70 de Lógica de Programação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá um like para fortalecer o canal. Vamos lá então, pega uma xícara de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Nesse exercício eu inovei. O objetivo aqui é apresentar a soma dos 10 primeiros elementos da seguinte série. Fatorial de 0 sobre 1 é o primeiro elemento da série. Subtraído do fatorial de 1 sobre 2 é o segundo elemento da série. Somado com o fatorial de 2 sobre 3 é o terceiro elemento da série. Subtraído do fatorial de 3 sobre 4. Então, repara que existe uma crescente aqui no numerador, que começa com o fatorial de 0, fatorial de 1, fatorial de 2, e o denominador também está numa crescente, 1, 2, 3. Só que existe aqui uma alternância de sinal entre os elementos da fração. O primeiro elemento da fração é positivo, o segundo é negativo. O terceiro é positivo, o quarto é negativo. E assim a nossa série vai avançando até o último elemento da série, que vai ser a subtração do fatorial de 9 sobre 10. Agora, se você não sabe calcular o fatorial de um número, assiste a aula número 67, que eu ensino isso lá. Vamos partir então para a codificação desse programa. Vamos lá então, pessoal, vamos para a solução de mais esse exercício. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular uma série de 10 termos, onde os termos, além de ter o fatorial no numerador, eles são alternados entre os símbolos de subtração e soma. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu criei aqui, iniciei a minha solução na linha 26, com um for, onde a minha variável denominador começa em 1 e termina em 10. E é justamente os elementos que eu tenho aqui no denominador dessa minha série. Eles variam de 1 a 10. E observando o seguinte, os termos que estão aqui no numerador são exatamente os mesmos valores que vão estar no denominador subtraído de uma unidade. Então eu vou usar como contador, como um representante do contador, a variável denominador menos 1. Como é que eu faço isso então? Olha só, eu vou pegar a variável auxiliar e vou fazer ela receber fatorial, vamos falar sobre isso aqui agora, ó, fatorial dividido por denominador. Por que fatorial? Porque aqui em cima, além de eu calcular o numerador, o numerador, na verdade, é o fatorial do número que está aqui. Então, eu tenho que calcular o denominador de menos 1, tá? Então, se o meu denominador vale 1, aqui em cima eu vou ter o quê? 0, tá? E aí eu envio esse 0 para a variável, para a função fatorial. Lembrando que essa função fatorial, ela foi ensinada na aula 67. Se você não assistiu essa aula, faz uma pausa, vai para a aula 67, assiste e depois você retorna para cá. Essa função fatorial, ela está aqui na minha linha 11, vou abrir, mostrar e fechar. Então o que essa função faz? Eu envio para ela um número e ela retorna para mim o fatorial desse número. Então, se eu estou enviando para ela aqui o número 0, ela vai voltar para mim o fatorial de 0. Tá? Então, vamos rodar esse código, vamos verificar o resultado parcial dele. Olha só o que a gente encontra. Todos os valores aqui dos termos isolados. Olha só, na primeira coluna aqui eu tenho o valor 1, que bate aqui com o valor calculado desse primeiro termo. Meio bate aqui com o valor do segundo termo. 0,67 bate com o valor do terceiro termo, 1,5 bate com o valor do quarto termo, 4,8 bate com o valor do quinto termo. O que está errado aqui nessa série? É o seguinte, a segunda coluna está apresentando apenas os valores zerados. Por quê? Olha só, o meu printf, que está imprimindo essa tabela, está mostrando para mim aqui a impressão da variável auxiliar seguida da variável somador. Ora, eu não coloquei nada na variável somador, por isso está apresentando o número 0. Vamos resolver esse problema então? Olha aqui, na linha 30, eu vou colocar somador recebe ele mesmo mais auxiliar. Então, cada valor calculado aqui em auxiliar é acumulado aqui na minha linha 30. Vamos verificar o resultado agora. Está lá. Então, na primeira coluna auxiliar deu 1, na segunda também dá 1, porque é o somador.
Na segunda linha, eu tenho meio e aqui o acumulado, 1,5. Na terceira, 0,67, aqui o acumulado, 2,17. Qual é o problema encontrado aqui, que a gente ainda tem que resolver? São os valores negativos. Aqui nesse exercício, eu estou somando apenas os elementos positivos, não estou somando os elementos alternadamente negativos. Então, por exemplo, esse valor aqui, meio, deveria ser menos meio. Esse valor 1,5 deveria ser menos 1,5. E como é que eu vou resolver isso? Olha só como é simples. Eu vou pegar essa minha variável numerador, que eu iniciei ela em 1, e vou fazer o seguinte. Nessa variável, nesse cálculo que eu faço aqui do primeiro termo, eu vou multiplicar esse resultado por numerador. Tá? Se o meu numerador vale 1, não vai alterar o resultado desse primeiro termo. Tá? Mas agora, o que eu faço depois que eu calculei o primeiro termo? Numerador recebe numerador vezes menos 1. E olha a sacada aqui agora. O que está sendo feito aqui? Se o meu numerador vale 1, 1 vezes menos 1, o meu numerador passa a valer menos 1. E quando ele retorna aqui no laço da linha 26 para refazer o cálculo agora do segundo termo, esse segundo termo vai ser multiplicado por menos 1. Então eu só estou trocando o sinal. Onde era meio, vai aparecer agora menos meio. Vamos verificar o resultado? 1 menos meio, 0,67, menos 1,5, 4,8, menos 20 e assim sucessivamente. E é isso, assim a gente encerra mais uma aula, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. Lembrando que na próxima aula eu trago o desafio dos somadores.